A nossa conversa de hoje vai ser sobre economia solidária, né? A gente já postou vários textos e já colocou esse tema em diversas discussões e muitas vezes surgem oportunidades para que a gente possa estar falando de economia solidária. Mas o que é economia solidária, né? E o que ela tem a ver com o desemprego? Se a gente parar para pensar, o nosso modelo de produção assentado na fábrica, na grande empresa, na empresa de produção, em que os meios de produção pertencem a um indivíduo e a força de trabalho é comprada de outros indivíduos, ele vem se esgotando. Esgota por quê? Porque no primeiro sinal de crise, o que é que o grande capital faz? A empresa, principalmente a grande empresa, a pequena, a microempresa, ela resiste o máximo que pode para demitir, porque é muito difícil contratar mão de obra qualificada, né? E mão de obra qualificada, eu tenho uma pequena empresa, por exemplo, uma fábrica de móveis, eu qualifico meus trabalhadores, eu qualifico as pessoas que eu quero para que possam produzir, e na hora que eu preciso, né? E dá uma crise, se eu demitir, dificilmente eu vou conseguir contratar essa pessoa novamente, porque ela é uma mão de obra qualificada e essa pessoa ela é disputada no mercado, né? Então, a pequena empresa, a microempresa principalmente, a gente diz que ela resiste às crises. Por quê? Porque não dá para nós dizermos que a pequena e a microempresa, que tem faturamento aí de 300 até 600 ou 1 milhão por mês nessa faixa, por ano, desculpa, a gente não pode chamar isso de grande capital e nem o dono dessa empresa de grande capitalista. Por que a gente não pode classificar dessa forma? Ou, claro, é um ponto de vista meu. Por exemplo, nas crises, quando uma empresa pequena, né, de baixo faturamento, entra em crise, o dono também entra em crise, diferente da grande empresa, né? Nós vamos pegar o exemplo, uma uma Casas Bahia. A Casas Bahia entra em crise, mas dificilmente os seus proprietários, seus acionistas, vão ter problema com crise. Eles vão ter. Por quê? Porque o capital que eles vêm acumulando ao longo do tempo o permite, enquanto pessoa física, passar incólume pela crise, passar sem sentir os efeitos de crise. Diferente do pequeno e do microempresário, que ele é a empresa, a sua empresa é quase uma extensão dele. Então, qualquer coisa que afeta a empresa, necessariamente vai afetar esse indivíduo, salvo algumas exceções, mas é só nós olharmos. Então, o pequeno empresário, o pequeno empreendedor, o pequeno, né, o microempresário e o MEI, principalmente, esses são significativos nas crises, porque eles seguram o rojão, literalmente. E a economia solidária ela aparece nessa perspectiva e a gente vai perceber que modelos diferenciados, modelos com outra visão de produção, em numa base assentada não na posse dos meios de produção por um indivíduo e a contratação de mão de obra no mercado de trabalho, né, de trabalhadores, elas geralmente, no momento de crise, elas emergem. Elas emergem como? Salvando empresas falidas. Nós temos quantas massas falidas que foram recuperadas e se tornaram empresas de autogestão. Claro que tiveram e têm dificuldades, porque ela é uma empresa como outra qualquer. O que é que a diferencia, então, da empresa anterior, por exemplo, é que os resultados dessa empresa eles são distribuídos em partes iguais e geralmente isso converge, né, para o cooperativismo. Mas por que a gente fala sempre da economia solidária? Porque nem toda cooperativa, mesmo que tenha essa perspectiva de remuneração, de resultados, ela não tem esse olhar solidário. Por quê? Porque ela ganha muitas vezes dimensão significativa, né? São cooperativas gigantescas e que perdem, né, os principais fundamentos da economia solidária, como, por exemplo, é, como, por exemplo, a autogestão.
que é autogestão? Autogestão é quando os cooperados, as pessoas envolvidas nessas empresas autogeridas, né, autogestão, elas tomam os rumos e elas conduzem a empresa. Não fica nas mãos de um indivíduo que toma a decisão, não. Todos os associados são chamados para tomar a decisão. Né? E quando as cooperativas crescem muito e ganham dimensão, por exemplo, às vezes até nacional, como nós temos cooperativas no Brasil que atuam em todo o país, né? Tem cooperados em todo o país, ela perde essa dimensão da autogestão, perde a dimensão, né, da solidariedade nas relações de produção, que é uma marca essencial da economia solidária. Então, a gente chama sempre a atenção a isso. Né? Nem toda empresa autogerida, mesmo que a autogestão é uma condição para a economia solidária, ela pode caminhar ou ela pode ser gerida conforme os princípios da economia solidária, porque nós temos princípios fundamentais da economia solidária. A autogestão é um deles. Né? Então, a autogestão é que os associados, os proprietários da empresa, eles tomam nas mãos a condução do seu empreendimento, né? E fazem isso de forma conjunta, em debates intermináveis, em conflitos, né? Porque é essencial, o conflito faz parte da índole humana, nós não podemos imaginar um indivíduo ou uma sociedade que não tenha conflito. O conflito está na base da nossa criação, ou seja, é o conflito, muitas vezes, que nos torna mais forte. É o conflito que faz a gente, né, superar as dificuldades. Conflito, no caso das empresas de autogestão ou nos empreendimentos autogestionários, eles surgem do quê? Surgem para fazer as pessoas crescerem. Eu sempre brinco quando faço atividades, né, de formação para empreendimentos da economia solidária. Se tu quer um mundo sem conflito, vai viver sozinho, te isola, porque onde tem várias pessoas juntas, com sonhos muitas vezes iguais ou olhando para o mesmo lugar, mas tem particularidades que fazem vivenciar ou fazem surgir conflitos. Então, uma das capacidades das empresas de autogestão é lidar com isso, né? E a economia solidária, ela aparece nos momentos de crise como uma grande oportunidade, né? Que as pessoas possam se unir em torno de um produto comum ou de capacidade laboral e criativa comum, ou mesmo diferente. Por exemplo, um grupo de engenheiros, um grupo de arquitetos, um grupo de jovens que se reúnem para produzir pães, doces e geleias, um grupo de mulheres que se reúnem para produzir artesanato diversificado, que gera renda e que gera, né, oportunidade de renda. Ou seja, gerar renda é colocar o trabalho a serviço, é colocar a capacidade criativa e laborativa do indivíduo para que possa produzir esses bens e serviços. Então, uma das marcas fortes da crise é o desemprego. E o que o desemprego gera? Ele, além da perda da renda pelo indivíduo, o desemprego gera uma queda na autoestima das pessoas. Por quê? Porque nós somos muitas vezes identificados não pelo nosso nome, mas pelo aquilo que a gente produz. Quantas vezes a gente vê pessoas que são reconhecidas, o pedreiro, o padeiro, o leiteiro. Tu pergunta pelo nome, ninguém conhece, mas tu diz assim, ele trabalha de pedreiro, ele mora ali. Né? Então, a função produtiva, laborativa, criativa do indivíduo é como ele é reconhecido na sociedade. E por isso que o desemprego tem um impacto grande nas pessoas, porque o faz perder a sua função enquanto indivíduo capaz de se sustentar. Então, para que o empreendimento assuma o viés, os princípios de economia solidária, ele precisa seguir forte na busca e na execução da autogestão, na busca da democracia. Por quê? Por que é democracia? Porque no empreendimento de economia solidária, ou no empreendimento autogestionário,
Ninguém é mais melhor do que o outro, ninguém tem mais direito do que o outro. Se são 10 pessoas, as 10 pessoas vão tomar decisões, cada uma tendo o mesmo valor que a outra. O voto de um é igual ao voto de outro. Claro que, né, sempre vai haver vencedores e vencidos. Vamos imaginar que nós vamos tomar a decisão, por exemplo, de produzir, de criar um rótulo para o produto. E cada um dos indivíduos, das pessoas, dos membros dos empreendimentos de economia solidária, tem perspectivas diferentes para olhar para a embalagem de um produto. Mas só uma vai ser escolhida. Ela pode ser o consenso, né, a mistura de todas, mas ela pode ser a ideia de um. Quer dizer que uma ideia foi vencedora, as outras não eram importantes, as outras eram tão importantes quanto. Mas nós só podemos ter uma ideia vencedora. Então, isso faz com que a economia solidária seja também uma forma de aprender, de conviver, né? A democracia, a solidariedade nas relações de produção e a cooperação. Então, por isso que a economia solidária ela tem um papel importante no combate ao desemprego. Por quê? Porque a ideia do emprego, a gente vem discutindo, vem conversando, e parece que a ideia do emprego ela é uma ideia que está com os dias contados. Aquele emprego de carteira assinada, aquele emprego que o indivíduo tem, vai lá numa determinada fábrica. Nós vimos aí com as mudanças nas leis trabalhistas, com as mudanças previdenciárias e outras mudanças que ocorreram e que vêm ocorrendo no nosso país, cada indivíduo ele parte de uma premissa que ele tem que ser responsável pelo seu sustento. E muitas vezes, não tendo a possibilidade de exercer isso numa fábrica com carteira assinada, né? Com emprego formal, como a gente diz. Mas na informalidade ou na marginalidade, produzindo a margem desse modelo econômico capitalista como a gente conhece. Mas nem por isso ele deixa de ser menos importante. Ele deixa de ser importante ou ele é menos importante. Vamos pegar, por exemplo, aquelas senhoras que vendem pão de porta em porta. Elas têm a mesma importância para a economia quanto uma padaria que produz pães. O que é difere? É que aquela senhora ela é a mão de obra e ela é a dona dos meios de produção. E é um caminho que ela encontrou para sobreviver. Por isso que a economia solidária ela traz uma perspectiva diferenciada para a economia e ela se torna importante justamente nos momentos de crise, né? Porque as crises atingem o que é mais importante para o indivíduo, que é a sua capacidade de produzir o seu sustento. Era isso que a gente pensou para esse vídeo, para essa videoaula. Um abraço e gratidão aí por quem, né, assistiu ou vai assistir a nosso vídeo.